Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vita Quality, que vida a melhoria de vida do seu dia a dia, que traz o bem-estar e qualidade de vida. As pessoas buscam qualidade de vida hoje em dia, não é verdade? E claro, além do teste do Genovive, tem também aí os produtos da DNA Suplementos. E hoje tenho dois convidados que vão me ajudar a entender um pouquinho mais do teste do Genovive, de suplementação e muito mais. Claro, aqui à minha esquerda, doutora Heloísa Benes Franco, são mais de 25 anos trabalhando como nutricionista, tem vários consultórios e tem mais de 110 testes do Genovive. Prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é meu, Maia. Bom, aqui à minha direita, Abadil Alves, personal trainer há mais de 10 anos, ele que tem hoje um grupo de pessoas que faz o desenvolvimento físico de muita gente que quer entrar em forma, né, Abadil? Sim. Muito legal isso. Esse projeto é bem interessante, chama Superando Assessoria Esportiva. Quer dizer, a pessoa vai sempre superar os limites. É verdade isso? Essa foi um pouco da ideia, né? Maravilha. Então você vai ajudar a gente hoje a entender algumas coisas. Bom, vamos começar aqui com a doutora Heloísa, que vai falar pra gente, doutora, o que é esse teste do Genovive que todo mundo fica encantado? Para vocês entenderem um pouquinho, durante a nossa formação, nós sofremos algumas variações genéticas, né? Essas variações é o que difere uma pessoa da outra. Estatura, cor de cabelo, cor dos olhos, cor da pele. E existe também as variações ligadas ao peso, as variações no peso. A Genovive analisa 22 marcadores genéticos, esses 22 marcadores estão relacionados ao peso. Muito legal. E foram mais de 110 testes. Como que é isso? Como que as pessoas estão hoje em dia fazendo esses testes? Me explica um pouquinho sobre isso. Hoje eu já consigo observar na minha prática, na clínica, né, a facilidade que as pessoas apresentam a partir do momento que você ajusta a dieta de acordo com a análise do Genovive. Existe uma facilidade, como eu disse, da pessoa conseguir seguir a dieta. A pessoa acaba perdendo peso mais rápido, com menos fome. Então ela se satisfaz mais com menos. Mais com menos. Que legal isso. Bom, doutora, e como que é, depois do teste feito, como que é a sua conduta, como que é feito todo o trabalho com o paciente? Eu, como nutricionista, preciso seguir uma regra. Né? Para uma pessoa sadia, uma pessoa saudável, eu preciso prescrever 55% de carboidrato, de 15% a 20% de proteína, de 25% a 30% de gordura. Isso é padrão. Tá? A Genovive, ela me manda isso, depois da análise da variação genética daqueles 22 genes, ela me manda como eu deveria prescrever a dieta do paciente, o percentual de macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. E o que eu observo é que isso difere muito de uma pessoa para outra. Por exemplo, a primeira prescrição minha de 55% de carboidrato, de repente a Genovive analisa uns genes que estão ligados à produção de insulina e ela me manda que eu tenho que passar 40% de carboidrato e não 55% de carboidrato. Então assim, ela regula o organismo, a pessoa fica saciada, quer dizer, ela vai poder... aquela velha frase, eu estou comendo muito, eu estou comendo bem e eu não vou engordar. Sim, é a dúvida dos pacientes, mas isso não vai me fazer ganhar peso? Né? A sensação que ele tem é exatamente essa, que ele está comendo muito, né, e está perdendo peso. Legal. Né? O que é muito interessante é que eu não conseguiria fazer esse ajuste sem a Genovive. Por exemplo, eu não posso. Vamos imaginar uma pessoa que está com 15% de proteína. A Genovive me manda que eu tenho que passar 35% de proteína. Eu não poderia passar para uma pessoa 35% de proteína sem a Genovive, porque eu posso levar essa pessoa a comprometimento. Né? Uma insuficiência renal pela sobrecarga da proteína a nível de rim, né? Que ela é metabolizada no rim. Então eu só consigo fazer esse ajuste através do exame de DNA, que é o que a Genovive faz. Né? Então, com isso, nós conseguimos melhorar a qualidade e a longevidade. Doutora Heloísa, me fala um pouquinho da suplementação. Ela pode ajudar o paciente? Bastante. A suplementação ela se faz necessária quando o paciente não consegue usar a alimentação. Né? Então, depois de uma análise feita através de alimentação, faz-se necessário o uso da suplementação. Por exemplo, a Genovive passa para mim que eu tenho que colocar 35% de proteína para um paciente.
eu não conseguiria prescrever através de alimentos, 35%. Né? Essa pessoa teria que comer um absurdo de proteína e queria estourar a quantidade de gordura dela. Aí entra a suplementação. Entra a suplementação, que eu consigo fazer o ajuste da dieta. Né? Depois de calculado o alimento, você suplementa aquilo que vai faltar na dieta do paciente. Falando em suplementação, a gente lembra do quê? De esporte, a gente lembra do quê? De praticar exercícios. Aí entra o Abadil na história. Abadil, você é um dos caras que mais trabalhou com pacientes da doutora Heloísa. E explica pra gente como é que você conduz aí esse paciente, como que é o trabalho para fazer o desenvolvimento físico desse paciente. O trabalho depois, principalmente depois que a pessoa realiza a análise genética, né? É muito interessante, porque ele nos dá parâmetros, né, realmente individualizados, né, que normalmente só seria possível através de uma biópsia intramuscular, um método muito invasivo. E através da Genovive isso se torna muito simples, que é através de um exame muito simples, através da saliva, né. Eles nos traz parâmetros, por exemplo, tipo de fibra muscular, né, fibra branca, vermelha, né, branca característica de velocidade, né, como atletas de halterofilismo, né, levantamento olímpico. E isso te ajuda até você a montar o treino do paciente, né, do seu aluno. Nos ajuda porque ele traz algumas referências de acordo com o tipo de fibra, né, que foi analisado no teste genético do indivíduo. Existem algumas particularidades, né? E com isso a gente consegue prescrever o exercício de forma mais eficiente, mais precisa para o indivíduo. Bom, mas aí eu queria que você me explicasse assim, aí o cara, o aluno em questão, o paciente, ele está lá, mas às vezes ele não consegue... ele chega num limite, só que ele dá uma caída e tal, que é uma coisa que acontece mesmo. A suplementação ajuda na hora de fazer os exercícios? Auxilia sim. Auxilia. Mas dentro disso a gente tem que fazer outras análises, né? Só quando há necessidade, né? E quando há necessidade, né? Principalmente quando a gente percebe uma queda no rendimento, é uma das coisas que nos faz atentar a falar para o paciente procurar, né, o responsável pela sua dieta, o nutricionista no caso, para poder auxiliá-lo nisso. Mas vamos ver se eu entendi. O Genovive vem e ele traz todo um processo de como ele pode fazer os exercícios. Na verdade, você vai preparar esses exercícios juntamente com os testes feitos já antecipadamente com a doutora, um exemplo. Sim. A Genovive, quando me falaram do processo, né, que eles estavam trazendo, desse caminho todo da análise genética, né, para adequar a melhor dieta, o melhor exercício, eu pensei assim, poxa, se realmente for tudo isso que, né, que vocês estão me apresentando, realmente seria algo de grande valia para nós profissionais, porque ele nos deixa numa posição de errar menos, né? Porque na proposta de tentar e acertar, isso demanda um certo tempo. E com a Genovive, com essa análise genética, nós vamos saber a característica da pessoa e a partir daí prescrever o exercício, orientar ela a fazer o exercício que realmente é adequado a ela, né? Porque no teste, ele, como eu citei anteriormente, ele traz uns parâmetros em relação ao tipo de fibra. De acordo com os tipos de fibra, o treinamento, por exemplo, ele se modifica, né, em número de repetições, em séries, tempo de descanso, em relação à intensidade do exercício, né, se é máxima, se é supramáxima ou uma quantidade uma intensidade menor. Tem gente que já foi treinar com você e aí falou, mas eu achava que meu treino era outro e agora é esse. E a pessoa começa a sentir que ela está mudando. Já teve isso? A modificação realmente existe. A pessoa sente.
Ela sente porque com a Genovive nós conseguimos, na verdade é um atalho muito grande, né, para o resultado final. Porque até então nós temos os parâmetros que já são dados, mas mesmo assim nós temos que ir experimentando para acertar com aquele indivíduo. Com a Genovive não, com a Genovive ela nos traz um facilitador para chegar nos resultados finais. Legal. Bom, a gente está falando de suplementação, estamos falando de exercícios físicos e tudo isso liberam, né, alguns nomes que as pessoas ficam com aquela cara de interrogação, doutora Heloísa, né? Grelina, dopamina, leptina, como que é isso? Explica. A Genovive analisa também alguns hormônios, dentre, né, a dopamina, a grelina e a leptina. A função da grelina é o nosso hormônio da fome, que estimula a fome. A leptina é o hormônio da saciedade, que indica o momento de parar de comer, e a dopamina é o hormônio do prazer. E como que isso ajuda a nutricionista? Ajuda bastante. Por exemplo, um paciente que tem um excesso de produção de grelina, que é o hormônio da fome, pouca produção de leptina, que é o hormônio da saciedade. Vai ser um paciente que vai sentir muita fome e vai ter uma dificuldade de se saciar. Eu até comento com os pacientes na clínica, eu falo, olha, você vai ser uma pessoa que sempre vai sentir fome. Então, sentindo fome ou não, faça aquilo que é correto. Então, a própria pessoa acaba também se conhecendo e entende o porquê daquela fome, porque ela produz muita grelina e pouca leptina. Algumas pessoas vêm com uma redução na dopamina, que é o hormônio do prazer. E existe todo um ajuste na alimentação também para que você consiga equilibrar um pouco esses hormônios. Legal. E nessa onda, né, desses nomes e dessa melhoria, a suplementação também entra nesse caso? Entra também nesse caso. Como eu disse, na alimentação você consegue fazer o equilíbrio e na suplementação também. Por exemplo, uma pessoa que produz pouca leptina, o hormônio da saciedade, nós precisamos suplementar para ela se sentir mais saciada. Né? E essa saciedade acontecer numa velocidade maior, e a suplementação faz isso. Aí vem a pergunta que todo mundo, com certeza, que está nos assistindo, quer fazer. Só os gordinhos, só o pessoal que está com sobrepeso que pode fazer o Genovive? Não, qualquer pessoa pode fazer Genovive. Na verdade, como você disse no início, a Genovive ela vem para melhorar a qualidade e a longevidade. Então, qualquer pessoa deve fazer Genovive. Os gordinhos, os magros, as gestantes. Através da Genovive, você vai conseguir ter uma melhor qualidade na sua alimentação. Você vai conseguir oferecer para o seu corpo exatamente aquilo que ele precisa. Legal. E a Vita Quality pensa nisso. Qualidade de vida, melhoria no seu dia a dia. E você, que às vezes está na dúvida, não fica na dúvida. Faça o seu teste genético Genovive. Olha, se necessário, faça a sua suplementação com os produtos DNA e você com certeza vai ter uma melhoria do seu rendimento, nos seus exercícios físicos, na sua alimentação e no seu dia a dia. Você vai viver muito mais feliz e a sua autoestima, né, vai lá para cima. É isso. Conheça a Vita Quality, conheça os produtos e você vai ter uma vida melhor. Conte com a gente.